Uma outra coisa que eu não poderia deixar de falar aqui hoje, né, que é muito importante, é o manejo do silo depois de aberto, né? Porque muitas vezes eu fiz o silo, esse silo está longe da onde eu vou misturar a comida, e aí eu preciso levar essa silagem para o local onde eu vou misturar a comida. Marcelo do céu, isso assim, não tem como fazer diferente. Você já pensou se eu tivesse que construir o silo do lado ali, aonde eu vou misturar? Não, o silo é num lugar, o silo é um pouco mais longe. E daí eu misturo a comida aqui embaixo. Então eu tenho que ir lá buscar a comida no silo lá longe, buscar a silagem lá longe, trazer para cá onde eu vou misturar ela. Ou então deixar dentro de uma baia, num galpão de armazenagem, um pouco de silo. Eu vou tirando, Marcelo, todo dia. Às vezes eu tiro um dia sim, um dia não. Eu entendo que realmente é um desafio. A logística, o que é logística, né? O transporte de alimentos dentro de qualquer confinamento realmente é um desafio. Mas quando você faz isso, quando você tira o silo de uma condição que está compactada, sem oxigênio, aí essa condição ambiental faz que o silo, por não ter oxigênio, continue conservado. A partir do momento que se abriu, ele expôs tudo ali que tinha ali dentro ao oxigênio, uma respiração começa a acontecer imediatamente. E essas bactérias que estavam ali dormindo, elas acordam e comem muita energia da silagem. Começam a fermentar os carboidratos que era para ser ingeridos pelo boi, que era para servir de fonte de energia para o boi. Então, meu amigo, muitas horas, quando você tira, seu João, a silagem lá do silo e leva lá para baixo para misturar junto e deixa ela ali no sol, muitas vezes no sol, que contribui para aumentar a temperatura, você está perdendo, queimando combustível desnecessário ali. Muito bem. E aí, existe uma escolha a ser feita. O que eu quero que você entenda hoje é que isso é um problema. O manejo do silo depois de aberto é um problema importante, que sim, pode ser melhorado de alguma forma. E aí cada propriedade é uma propriedade, mas o fato é que se a silagem respirou, perdeu energia rapidamente. Muito bem. E isso leva a uma variação do teor de NDT dessa silagem. Então o custo da tonelada do NDT dessa silagem aumenta. Qual é o problema, né? O que acontece, né, com essa variação de nutrientes quando eu tenho menos matéria seca e menos energia? Lá na frente, menos matéria seca e menos energia. Menos matéria seca atrapalha bastante porque muitas vezes eu não consigo fazer uma análise de matéria seca em tempo real dentro do confinamento e aí eu estou fornecendo uma dieta, oferecendo uma dieta diferente do que ela foi pensada, do que ela foi formulada, da maneira como eu idealizei ela. Se eu tenho variação de matéria seca num silo, por exemplo, muito grande, e eu não estou medindo isso, então eu estou errando na formulação da dieta. Muito bem. E o outro problema, que é mais importante que isso ainda, é que uma vez que eu tenho menos energia do que eu deveria ter, o ganho de peso vai ser menor. E eu lembro muito bem de uma situação de um confinamento, onde quando a gente começou a acompanhar esse confinamento, ele usava silagem de milho grão úmido, silagem de espiga, snaplage. Esse confinamento usava a silagem de espiga e era um confinamento onde o pessoal tinha uma grande atividade agrícola junto, então naquele momento onde você pressupõe que está tudo muito certo, tudo muito bem feito, porque os caras são muito bons em agricultura, tem um maquinário excelente, e aí tava tudo lindo lá, e aí você vai e não olha, não faz uma bromatológica, não faz uma bromatológica, e não é uma vez só, várias vezes, você não acompanha certinho o que tem de verdade dentro dessa silagem de espiga, que era um dos ingredientes muito importantes para fornecer energia para aqueles animais. E aí o ganho de peso foi de 200 a 300 gramas menor por animal, por um problema numa silagem de espiga. Um problema de perda de NDT, por refermentação do silo depois de aberto. Olha o tamanho do buraco, 200 a 300 gramas por animal de ganho de peso menor do que o projetado, e a hora que fez a análise rotineira dessa silagem de espiga, detectou-se que o problema era esse. Então, realmente, quando a gente tem uma situação de perda de performance no confinamento, a silagem pode ser o problema.